Boa noite a todos. Nós estamos continuando com as nossas lives de quinta-feira, aproveitando essa oportunidade que a tecnologia nos dá de conhecer um pouco mais das casas espíritas da região do Circuito das Águas. Então, hoje nós teremos mais um entrevistado, o José Carlos Botelho Bragato, presidente do Centro Espírita Joana d'Arc, e para apresentá-lo, nós chamamos então o nosso irmão Caio de Mello, presidente da USE Intermunicipal do Circuito das Águas. Vamos ouvi-lo. Boa noite, meu amigo Roberto, tudo bem? Desculpe, tem um probleminha de sinal aí, caiu. Sem problema. Tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo jóia. Então, maravilha. Por favor, faça a prece inicial que eu acabei esquecendo de fazer. Mas pode fazer agora, não tem problema. Pois não, vou fazer então. Então vamos aproveitar esses instantes que nós estamos reunidos ainda aqui em pensamento, né, um mesmo ideal, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos amigos espirituais por essa oportunidade bendita de estarmos podendo nos conhecer melhor, poder estarmos unidos, né, ainda que separados fisicamente, e rogar a Deus, nosso Pai, as bênçãos para mais essa tarefa. Obrigado, Roberto. Aproveitando para dar boa noite aí o pessoal que está nos acompanhando, os internautas. Agradecer aí a parte técnica aí do Toninho e a todos os companheiros aí do Joana d'Arc. Bom, boa noite então a todos, pessoal. Como o Roberto falou, nosso convidado de hoje é o José Carlos Botelho Bragato, do Centro Espírita Joana d'Arc, da cidade de Serra Negra. Seja bem-vindo, Bragato. Boa noite, Caio. Tudo bem com você? Tudo em paz? Que Tudo bom bem? estar novamente presente aqui para esta noite, para podermos conversar a respeito da Casa Espírita Joana d'Arc aqui de Serra Negra. Muito Muito bem. obrigado a você pela oportunidade, obrigado também a todos que estão nos vendo e que tenhamos uma noite muito abençoada. Muito bem. Bom, Bragato, como a gente sempre faz no início das nossas lives, né, aproveitando para informar o pessoal que ainda não conhece o que é a USE, né, é sempre bom a gente relembrar que a USE é a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, né, que agrega aí a nossa região, é a USE Intermunicipal do Circuito das Águas, e sempre informando para o pessoal que a USE nada mais é do que a reunião das casas espíritas da região. E sem as casas espíritas não existe a USE, né? Então é por isso que a gente está aqui hoje, né, informando as pessoas sobre o movimento espírita e aproveitando aí para pedir o pessoal aí que vem aí nos acompanhando, se quiserem fazer perguntas sobre o movimento espírita, a gente vai tentar responder aí da melhor maneira possível. Certo? Bom, Bragato, para a gente começar então nosso bate-papo, né? Eu queria saber de você quando que a Casa Joana d'Arc foi fundada e quando que você se integrou à instituição. Ou, de repente, se você está desde o início também, né? Não, cheguei um pouco depois, É interessante que o movimento espírita em Serra Negra, para que a gente possa se localizar como dado histórico do movimento espírita de Serra Negra, nós tivemos no ano de 1940, exatamente no dia 18 de março, um grupo de companheiros da época, né, fundaram uma casa espírita com o nome Centro Espírita Santo Agostinho. Interessante que eu ganhei de presente do meu grande amigo Zico Donato, pai do Zebra, para quem não, aqui em Serra Negra todo mundo conhece, né, pai do Edson. Ele me deu esta ata, me deu esse livro ata, me presenteou, eu tenho ele até hoje, faz uns mais de 20 anos que ele me deu. E então esse grupo foi assim o pontapé inicial
talvez aí do movimento espírita em Serra Negra. Só que esse grupo não foi adiante. Eles fizeram uma reunião no dia 18 de março de 1940 e fizeram uma outra reunião, que consta uma ata também, no dia 19 de agosto de 1940. E depois acho que encerraram as atividades. Mas só para a gente nunca nos esquecermos de que quando nós chegamos no movimento, na Casa Espírita, por lá já passaram muitos companheiros, né? Esses companheiros que foram os que trabalharam muito para nos deixar o que nós encontramos pronto. Então, nós nunca podemos esquecer de todos esses companheiros que nos antecederam, companheiros que estiveram conosco nesse período que eu estou na Casa Espírita, que já se encontram na espiritualidade, porque sem esses companheiros nós não teríamos hoje o Joana d'Arc, e não teríamos hoje o movimento espírita que nós temos na nossa região. Então, só para lembrarmos desses companheiros, lá de 1940, o presidente era o senhor Porfírio de Godoy Bueno. O vice-presidente, Agenor Teixeira Nogueira, que, por sinal, eu conheci. O secretário, Fortunato Franco de Godoy, pai do Zico Donato. O tesoureiro era o senhor Lucas de Godoy, pai do dono da Mormaria Lucas, né? Procurador Guarani Câmara e delegado da União Federativa Eliseu Franco de Godoy. Então, eu só quis citar esses nomes, citar esse pessoal todo, porque foram exatamente aqueles que iniciaram o movimento espírita aqui em Serra Negra, né? E depois, naturalmente, no dia 1º de setembro de 1954, também um grupo de companheiros fundaram o Centro Espírita de Caridade Joana d'Arc. O nome do centro, no seu início, era Centro Espírita de Caridade Joana d'Arc, né? Tendo como seus fundadores, como presidente na época, o seu Miguel Rodrigues Roldan, vice-presidente a dona Edemeia Lopes, primeira secretária Maria Jandira Grilo, segundo secretário José Rodrigues, e tesoureiro, mais uma vez aparecendo aí, o seu Lucas de Souza Godoy, que nós vamos encontrar também, posteriormente, na diretoria do centro, nomes desses que fundaram o Centro Espírita Santo Agostinho, né? Então, o Centro Espírita Joana d'Arc, na realidade, foi fundado com o nome de Centro Espírita de Caridade Joana d'Arc. E depois, por volta da data de 10 de setembro de 1957, já numa ata, olha, esta foto é a foto da primeira sede do Centro Espírita Joana d'Arc, localizada lá na rua Santo Antônio, lá no bairro das Palmeiras. E vocês podem notar que em cima aí tem uma data, 30 de 5 de 1955. O Centro Espírita Joana d'Arc foi para lá no ano de 1956. Foi exatamente no dia 5 de dezembro de 1956, onde realizou a primeira reunião nesta sede aí, né? E hoje aí está a sede atual do nosso Centro Espírita Joana d'Arc. E o Caio perguntou desde quando eu estou, né, Caio, na Casa Espírita? Isso. Eu cheguei no Joana d'Arc em 1980, exatamente por volta de setembro de 1980. Então, praticamente agora em setembro, vamos aniversariar com 40 anos de Casa Espírita, que eu estou militando lá no Joana d'Arc, que nós estamos lá no Joana d'Arc. Muito bem, Bragato. Essa história é interessante, né? E a nossa finalidade com essas lives também é sempre trazer um pouco da história um pouco mais antiga, né, do movimento espírita, para que a gente possa realmente não esquecer desses companheiros, né, que militaram na doutrina, que trouxeram até hoje essa doutrina aí maravilhosa para a gente, né? E, foi uma luta muito grande. Infelizmente, a gente se esquece muito dos pioneiros, né?
da doutrina Não espírita. podemos nos esquecer, porque sem eles nós não teríamos o que temos hoje, né? E imaginamos lá atrás a dificuldade, o trabalho que esses irmãos tiveram para nos deixar esta sede que hoje nós temos aí, não é? Então, quando chegamos, a sede já estava lá. Nós apenas demos continuidade com os companheiros novos que nós temos também, com todos esses irmãos que chegaram também junto conosco, não é? Então, aí, lutando também quase 40 anos. Então, nós nunca podemos nos esquecer, porque sozinhos nós não somos capazes de fazer nada. Não adianta a gente querer fazer, não tem como. Nós estamos presidente do centro, eu não sou presidente, eu estou presidente do centro, né? E contando com a colaboração e com o amparo e com a ajuda de todos, porque senão a gente não vai a lugar nenhum. E você também perguntou como é que foi a minha chegada, né, Caio? Isso. No Centro Espírita, né? Isso. Então, eu com 17 anos, a minha sensibilidade começou a se manifestar, não é? Através da psicofonia. E então eu fui procurar uma senhora aqui em Serra Negra que me ajudou muito, a nossa querida Benedita Virginelli, conhecida como Ditinha Virginelli. E na casa dela, ela me amparou naqueles momentos difíceis, com aquela sensibilidade, toda ela extremamente descontrolada, não é? E ela me deu todo o apoio. Então, as manifestações começaram a se dar. E ficamos com ela por um longo período. E eu sempre dizia, Ditinha, mas precisava ter alguma coisa para a gente estudar, alguma coisa para a gente ler. Ela dizia, não, Bragato, fica tranquilo, deixa para os espíritos, que os espíritos resolvem tudo. Mas eu tinha, assim, uma sede de conhecimento. E nós tínhamos também, nesta ocasião, adquiri ali na Avenida João Gerosa, pertinho do Centro Espírita, eu adquiri uns secos e molhados, um armazenzinho, e lá ia o senhor Nespino, conhecido nosso, que era morador lá do Centro Espírita, ele era o zelador, o caseiro do centro, médium também, psicofônico, e ele sempre me convidava para que eu fosse à casa espírita. E eu sempre relutando, porque eu ainda estava com um pé bem na nossa querida doutrina católica, não é? Eu ainda estava bem médium católico, né? Então não era espírito, era médium. Mas um dia ele chegou lá no armazém, no sábado, e disse: Olha, vai haver uma palestra muito interessante hoje no centro, vai lá assistir. Então eu fui assistir a palestra, era no sábado. Cheguei lá, tudo muito tímido, muito envergonhado, não sabia como é que funcionava tudo aquilo. Sentei ali do lado de uma companheira muito querida, de uma irmã nossa, já desencarnada, a Claudete Ferraresso, e daqui a pouco a palestrante começou a fazer a palestra. Mas interessante que eu notei que era uma freira que estava fazendo a palestra, sabe? Vestida de freira mesmo, né? Falei, nossa, mas o Centro Espírita é uma feira? Mas como eu não conhecia nada, achei que era normal aquilo tudo, né? E falei para minha irmã Claudete lá, falei, nossa, mas é uma freira. Ela deu um sorrisinho amarelo e ficou quieta. E a palestra começou, então, a ser desenvolvida. Alguns depois, aquela freira começou a se desmanchar, né? Aquela coisa de freira foi se desmanchando. E quem estava fazendo a palestra era a Terezinha de Oliveira. E qual o tema da palestra da noite? O Livro dos Espíritos. Olha que interessante. Ela descrevendo sobre o Livro dos Espíritos, falando sobre a necessidade do estudo, a necessidade do conhecimento. Na mesma noite adquiri o Livro dos Espíritos, ela autografou. Infelizmente eu não tenho mais. Eu não sei se eu emprestei para alguém não me devolveu, mas com certeza foi bem aplicado, né? E a partir deste dia, eu estou na Casa Espírita Joana d'Arc, interruptamente. 40 anos de Casa Espírita. Comecei a frequentar e as reuniões de segunda-feira
Eram reuniões públicas, mediúnicas, não faltava em nenhuma reunião, toda segunda eu estava lá. Passado uns 4, 5 meses, eu estou lá numa segunda-feira, assistindo à palestra, à reunião. A reunião se dava da seguinte maneira: chegava-se todo mundo, os médiuns iam à mesa mediúnica, o dirigente do trabalho da noite fazia uma leitura pequena do Evangelho, aí já se passava para a reunião prática com o público. Eu lá sentado, numa noite dessas, um companheiro, um médium, faltou. Eu lá quieto no meu canto, isso tinha passado uns 6 meses, mais ou menos, que eu estava no centro. O companheiro que estava dirigindo a reunião, que era o N, levantou-se e disse: "Você, senta aqui." Eu disse: "Eu? Você, senta aqui." Eu não ia desobedecer, sentei à mesa, fui à mesa. E no decorrer do trabalho, manifestou-se algumas entidades através da minha sensibilidade psicofônica. E aí, a partir desse dia, estou fazendo parte do grupo mediúnico da casa desde esse dia, desde 1980. Então, essa é mais ou menos a nossa história de chegada ao Centro Espírita Joana d'Arc. Muito legal, Bragato. E, Bragato, a gente sabe que você é um palestrante aí muito ativo, né? No movimento espírita, faz palestras aí em vários lugares aí pelo estado de São Paulo, e certamente você deve ter vivenciado muitas histórias, até de certo ponto engraçadas, né? Dessas idas e vindas pelo movimento espírita. Inclusive, eu já vi você contando alguma coisa em algumas palestras. Conta aí pra gente alguma situação engraçada que você tenha vivido. Tem situações que é interessante, né? Uma que eu não me esqueço nunca, nós fomos convidados por um companheiro, muito querido, por sinal, amamos este companheiro, e viajamos praticamente 160 quilômetros. Naquele dia, os companheiros da Casa Espírita, o Enio e o Roberto, fomos os três juntos lá para este trabalho, não é? E eu sou assim muito Caxias, eu gosto de chegar bem antes. E como a distância era longa, eu cheguei lá na cidade por volta, a palestra era às 8, eu cheguei por volta das 17h40, 17h30. E o presidente da casa, o qual tinha nos convidado, nos levou até a casa dele para um café, para um lanche da tarde. E nós ali, então, tomando café, conversando, ele nos disse o seguinte: "Sabe, Bragato, a nossa instituição aqui é uma instituição pequena, nós não temos muitos recursos para trazermos palestrantes renomados, palestrantes conhecidos, então a gente traz qualquer um mesmo." Eu olhei para o Roberto, olhou para mim, ele olhou para mim, né? E eu achei que ele estava brincando, mas ele não, ele repetiu. "Então a gente precisa trazer qualquer um mesmo." E o qualquer um era eu. Então eu digo para as pessoas: quando não tiver palestrante, vocês me chamam, chama qualquer um que eu estou à disposição. Então são algumas coisas que acontecem com a gente, não é? Outra vez nós fomos também numa casa espírita muito antiga, uma casa com mais de 100 anos, e eu queria ligar o computador, não tinha tomada. Então eu comecei a procurar as tomadas, e aí então o companheiro da casa: "Olha, só tem uma tomada, mas está na câmara de passe. Só que nós não podemos entrar na câmara de passe sem autorização da presidente do centro." Eu falei: "Meu Deus, que loucura, né?" Aí chegou a presidente, uma senhora, já com seus 80, ela vai cacetada, né? E aí eu falei para ela da questão da tomada. Ela falou: "Olha, você me dá aqui que eu vou entrar na câmara de passe para ligar a tomada." Não me deixou entrar na câmara de passe para conectar a tomada. Então são coisas assim que acontecem no nosso dia a dia aí, nas nossas corridas, interessantes, né, Caio? Tem tantas outras que a gente... Daria para fazer um livro, né, Bragato? Outra vez fui convidado para fazer uma palestra no Centro Espírita.
o companheiro nos disse o seguinte: dá para você ir? Eu falei: dá, com toda alegria, com muita alegria, vou sim. Ele falou: só que tem um probleminha. Eu falei: qual o probleminha? Lá é uma cidade muito católica. Tá, até aí tudo bem. E os frequentadores do centro, a maioria são católicos. Tudo bem. Então a palestra não pode durar mais do que 15 minutos. Falei: meu Deus, sai de Serra Negra, vai viajar, cidade dá uns 100 quilômetros daqui, né? Viajar 100 quilômetros para que a gente possa fazer uma palestra de 15 minutos? Não tem cabimento, né, Caio? Então, são coisas assim que nos acontecem por essas caminhadas todas aí, né, Caio? É interessante. Mas essas histórias que você está contando é um pouquinho antigamente, né? Porque hoje em dia não acontece mais isso, né? Não acontece. Algum tempo atrás nós fomos fazer uma palestra, até não fui eu que fui fazer a palestra, foi o Sidney, lá de Bauru, né? E nós fomos numa casa espírita, numa cidade, e o Sidney terminou a palestra, e então nós fomos convidados para tomarmos um chá na cozinha lá do centro. E nós fomos para a cozinha tomarmos um chá, a cozinha fica separada do centro, e fomos tomar um chá lá, tal, tomando chá, tal. Quando voltamos para pegarmos o material do Sidney, o centro já tinha sido fechado. O pessoal trancou o centro. Interessante que quem trancou o centro levou a chave embora. E não tinha como nós entrarmos no centro para pegar as coisas. Então, você veja, isso é recente, não é muito tempo, não. Né? Então, vê como funciona. Um outro caso interessante, nós fomos também numa casa espírita, a palestra era às 8, e lá ficou o pessoal aguardando, 8h10, 8h15. Eu fui e conversei com o rapaz, disse: olha, mas são 8h15. Aí ele disse assim: não, sabe o que acontece? O presidente do centro ainda não chegou, nós temos que aguardá-lo. E lá se foi mais 10 minutos, né? E o presidente não veio. E aí eu falei: olha, não é justo com as pessoas que estão aí desde 15 para as 8, 20 para as 8, vamos dar início à palestra, né? Então tem essas coisas. Uma outra coisa muito interessante que acontece nessas nossas andanças são as preces iniciais, né? O companheiro vai fazer a prece inicial e ele faz uma prece praticamente sendo uma palestra. 20 minutos, 15, 20 minutos de palestra, de prece inicial, né? Aí ele diz: olha, você tem só mais 30 minutos para desenvolver o tema, né? Então você fica tudo meio corrido, meio atropelado, né, cara? Então são coisas interessantes que acontecem. Também um dia nós fomos numa casa espírita onde todos deveriam receber o passe antes do trabalho, respeito, naturalmente. Nós não vamos mudar o modelo da casa, não vamos mudar o trabalho. E eu adentrei a câmara de passe e quando eu sentei, tinha embaixo da cadeira, do lado, tinha incenso, né? Aquela fumacinha, aquele incenso. E eu tenho alergia por cheiro. Eu falei: meu Deus, agora como é que eu vou fazer a palestra? Eu vou começar a tossir, vai começar a me... né? Então, as coisas interessantes que ocorrem no movimento espírita ainda, mas que devemos ir trabalhando aí, levando assim, numa boa, né, Caio? É verdade. Bom, Bragato, depois de tantas histórias interessantes, eu até queria agradecer aí a presença do nosso companheiro Marco Milani, né, que é presidente da USE Regional de Campinas, e lembrar que o ano passado nós fizemos um seminário aqui no Circuito das Águas falando sobre as práticas estranhas na Casa Espírita, né? Deveria ser levado esse seminário para vários outros lugares, né? Interessante. É verdade. Bom, Bragato, então, para a gente continuar, porque a conversa é muito boa, esses causos são muito interessantes. Daria para ficar aí a noite inteira e eu acredito que muita gente gostaria muito de ouvir as suas outras histórias, que devem ser várias, né? Mas como a gente também tem o nosso tempo, né?
Vamos dar continuidade para a gente poder não cansar também muito o pessoal, né? Isso. Eu queria saber de você, Bragato, se você tem conhecimento de como era o movimento espírita de unificação antes da USE Circuito das Águas. Porque só relembrando para o pessoal, nós fizemos uma live recentemente, onde estava eu, a nossa companheira Margarete, o nosso companheiro Roberto e o nosso companheiro Walter, né? E o Roberto nos deu uma aula do que foi o movimento espírita após 1999, que foi a fundação da USE Intermunicipal do Circuito das Águas, né? Essa live está lá no nosso site da USE e convido a todos a até visualizarem, porque são histórias muito interessantes também. Mas qual o conhecimento que você tem, Bragato, do movimento espírita antes da USE Circuito das Águas? Você lembra de alguma coisa? Olha, antes do Circuito das Águas havia um movimento muito pequeno, né? Muito tímido. Realizava-se aqui em Serra Negra a Semana Espírita, no entanto que aquele aconteceu quando eu fui para a Casa Espírita, estava sendo realizada a Semana Espírita. O Centro Espírita Joana d'Arc realizava a Semana Espírita aqui em Serra Negra. Então, vinham alguns companheiros de casas vizinhas, mas não havia aquele contato, né? Nós não conhecíamos nenhum centro espírita aqui da região. E quando o Isaías esteve aqui em 1998, ele veio fazer palestras aqui na nossa região, então nós fomos assistir às palestras do Isaías em Socorro, enfim. E aí nós começamos esse trabalho. Aí surgiu esta vontade de nós aqui do Joana d'Arc irmos conhecer as casas espíritas da região. Então nós começamos a sair, eu e o Roberto, mais alguns companheiros, nós começamos a ir nas casas espíritas, irmos lá, tinha palestra, a gente recebia os convites, mas a gente não ia. E também mandávamos o convite e também o pessoal não ia, não vinha, né? Então nós começamos a fazer este movimento de visitas. E aí surgiu esta ideia de nós começarmos a trabalharmos com palestras aqui na região. Essa troca de experiências de companheiros, de expositores, né? Vindo, pessoal das cidades vizinhas vindo aqui, nós indo para lá, ainda com muita pouca experiência, nós chegamos a fazer as nossas primeiras exposições, nós fazíamos em duas pessoas, em dois tempos. Eu falava uns 20 minutos, 15, 20 minutos, o Roberto falava mais 15, 20 minutos, Roberto, eu. Então, nós fomos fazendo esse trabalho. Fomos adquirindo confiança, fomos adquirindo conhecimento através do estudo. Então, começamos esse trabalho de unificação. Aí veio o primeiro CONEC, que foi, assim, um sucesso medonho. Foi uma maravilha. E daí para cá, nós temos esse trabalho que você conhece, que é esse trabalho que está se unificando aqui a nossa região, né? Ainda temos várias casas que não participam, temos que respeitar, naturalmente, mas seria importante que todos participassem. Então, é um trabalho de 20 e tantos anos aí, né, Caio? Que nós estamos na luta aí, mas que, graças a Deus, deu frutos, está dando frutos e vai dar muitos frutos ainda. Então, tem que ser bastante persistente nesse trabalho de unificação, porque não é fácil unificar, né? A gente sabe que não é fácil. Mas não na verdade, a USE Circuito das Águas esse ano está completando 31 anos, né? E relembrando que o CONEC ele foi realizado de 2003 até 2010 ou 2013, né? Ininterruptamente. Ininterruptamente, todo ano com palestrantes até renomados aí do movimento espírita, né? E aí depois nós retornamos com o CONEC em 2018. A nossa intenção era fazer pelo menos a cada 2 anos, né?
que seria agora em 2020, mas com a pandemia ficou um pouco complicado. Vamos ver se a gente consegue retornar para o ano que vem, né? Lembrando que nesse período que não se fez lá o Conec, lá no centro de convenções, nós fazíamos ali na Casa Espírita, a Joana d'Arc, né, Caio? Fizemos vários anos ali, uma coisa menor, uma coisa menor, não é? Para não deixar este evento desaparecer, não é? Então, foi Certo. feito esse trabalho com a USE, realizando esse trabalho na Casa Espírita Joana d'Arc. Certo. E lembrando também que em 2009 nós tivemos um congresso estadual realizado pela USE São Paulo, né? Muito Organizado bom. pela USE Circuito das Águas, USE Regional de Jundiaí, que veio aí o Divaldo Franco, a Sandra Borba, né? O Raul Teixeira. É isso aí. Você lembra desse congresso, não? Opa, não. Lembro sim. De vez em quando eu esqueço alguma coisa, mas ainda está dando para lembrar. Bragato, e como que você vê o movimento espírita de hoje em termos de unificação? Você acha que realmente a gente está no caminho certo? Tem alguma coisa que possa ser melhorada? O que que você orientaria para as casas espíritas que ainda não estão integradas aí ao movimento de unificação? O que que você acha do movimento de unificação? É importante? Não é importante? O que que você acha? É extremamente importante esta unificação, né? O que acontece muitas vezes ainda no nosso movimento nós ainda temos um pouco de receio do que realmente seja a USE, não é? Nós achamos que a USE é um órgão disciplinador, um órgão regulador. E não é isso. A USE é um órgão unificador e um órgão que vem para nos orientar, vem para nos ajudar. E o que acontece? Nós, Casa Espírita, quanto Casa Espírita, nós temos um pouco de receio ainda de levarmos as nossas dúvidas para a USE, para que a USE possa nos ajudar, né? Então, muitas vezes vivenciamos determinados desafios na Casa Espírita e nós não passamos isto, nós não levamos isto para uma reunião, nós não levamos isso para conversarmos, porque de repente aquele desafio que eu estou passando na minha casa, aqui na casa que eu frequento, no Joana d'Arc, ele também é o mesmo desafio no outro, muitas vezes de maneira menor, de maneira maior, mas essa troca de experiências, essa troca de conhecimento que nós ainda temos um pouco de receio. Você pergunta como é que está a sua casa? Ela é tudo muito bem, uma maravilha. Muitas vezes nos bastidores a gente sabe que não está, não é? Então nós precisávamos quebrar esse tabu, quebrar esta coisa que ainda temos, né? De não trocarmos experiências. Porque é através da troca de experiências que nós vamos crescendo, que nós vamos abrindo nossos horizontes. E sabemos que isso existe, né, Caio? E muitas vezes as casas, nós não adianta a gente participar, porque nós somos uma casa muito pequena. Como pequena? Pequena, mas está desenvolvendo um trabalho. Não existe casa pequena. Casa espírita é casa espírita. Não importa se ela tem 10 companheiros, se tem 100, não importa, é uma casa espírita. Ela tem que estar unificada, para que ela possa ter o amparo necessário nas suas atividades, tanto na parte burocrática, na parte de diretoria, quanto na parte doutrinária, não é? Estar aí sempre compartilhando com as outras casas, para a gente ir junto trocando essas experiências, que é maravilhosa. Então, é muito, muito importante o trabalho de unificação. Não podemos deixar de jeito nenhum esse trabalho para depois. Você lembrou muito bem, Bragato. Você chegou a falar que muitas casas pensam que a USE vai interferir, né? Na situação da casa, vai querer chegar e vai querer mandar, vai querer ver como que está sendo o procedimento com a doutrina espírita. E, na verdade, não é nada disso, né? A USE justamente está aí para poder auxiliar as casas, né?
da melhor maneira possível. Tanto é que nós já fizemos até seminário de como administrar a casa juridicamente e financeiramente, né? Dando uma sugestão para as casas que, na maioria das vezes, a gente vê que tem certas dificuldades, né? Mas, mesmo assim, a gente ainda vê muito pouca participação das casas espíritas, mesmo a gente trazendo subsídios, né? Para auxiliar as casas, né? Ainda há uma resistência, né, Caio? Mas vamos vencê-la, com certeza. É isso aí. Bragato, eu tenho aí uma foto que o Toninho vai passar para a gente. Deixa eu ver se ele passa. Ó, é uma foto do que você falou, de uma divulgação do Isaías Claro, né? No Joana Dark. Uma foto, quer dizer, que foi uma divulgação feita no muro, né? Exatamente, ali na frente da Serra Negra, foi me passado hoje pelo Roberto. Na frente da igreja. Você lembrava dessa foto, não? E eu tenho uma história muito interessante dessa vinda do Isaías, né? Quando disseram que o Isaías vinha à Serra Negra, mas que ele queria fazer uma palestra no clube, fora do centro espírita, eu fui contra, radicalmente contra. Eu falei, mas como fazer palestra fora da casa espírita, né? Esse cidadão é maluco, não é? Não, mas fui voto vencido, né? Fui voto vencido. Graças a Deus, né? Fui voto vencido. E foi, assim, uma palestra extremamente importante para a nossa cidade, para o movimento espírita, para o Centro Espírita Joana d'Arc, de Serra Negra, e para a nossa cidade, porque foi um tema muito interessante, depressão, e lotou o centro, lotou o Serra Negra Esporte Clube, sabe? Se eu não me engano, se não me falha a memória, parece que nós tivemos mais de 300 pessoas assistindo a palestra. Então, e a partir daquele momento eu compreendi a grande necessidade de que nós temos que sair da casa espírita, né? Nós temos que levar a doutrina para fora da casa espírita, não só na casa espírita. A importância desse trabalho que o Isaías veio nos mostrar, veio nos trazer esta inovação para a época, em 1998. Eu achei interessante quando o Roberto me enviou essa foto hoje, e ele me perguntou se eu já tinha visto alguma vez uma divulgação de palestra espírita pintada em muro, assim. Eu falei, não, de eventos evangélicos eu já vi muito, mas de eventos espíritas eu nunca tinha visto. E até eu comentei com ele, parece que nós espíritas temos um certo receio de falar de doutrina espírita fora da casa espírita, né? E aqui em Serra Negra, como toda cidade pequena, você sabe que a doutrina católica ela é predominante, né? E lá em 1998 era muito maior, né? Essa predominância, né? Então, e foi pintado exatamente na praça ali da Igreja Matriz de Serra Negra, no muro do estacionamento, que pertence à família Tafner. A Lena Tafner, companheira lá da Casa Espírita, e ela, então, nos permitiu, na época, pintarmos essa faixa lá. Muito bem, muito legal. Bom, Bragato, a gente já está indo para os nossos finalmente, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre as atividades do Centro Espírita Joana d'Arc. Lógico que agora a gente sabe que com essa pandemia tudo ficou um pouco mais difícil, né? Mas, normalmente, quais as atividades que a casa oferece para o público? Nós temos a atividade maior que é na segunda-feira, né? Na segunda-feira nós temos, a partir das 20 horas, nós temos o trabalho, os companheiros da recepção da casa, nós temos o atendimento fraterno para as pessoas que necessitam, nós temos uma palestra pública, nós temos o trabalho de passe,
Nós temos uma reunião mediúnica juntamente com os trabalhos, que esta reunião mediúnica ela dá apoio espiritual para o atendimento fraterno, naturalmente que é em salas separadas, né? O atendimento fraterno é feito em salas separadas, o trabalho mediúnico é feito numa sala separada, sem público, sem presença de público. Nós temos a evangelização infantil, que hoje conta com 6 salas, divididas em faixa etária. Nós temos também a Mocidade Espírita, que se reúne na segunda-feira. Então, na segunda-feira, nós temos essas atividades que o Toninho está colocando aí, que são as crianças aí, as salas de aula, né? E, enfim, cada uma com seus coordenadores, subcoordenadores, sempre tratando de assuntos doutrinários, né? Nós temos também, ao final dos trabalhos, nós temos um bazarzinho beneficente, onde vende-se pão para arrecadar fundos, e temos o chá, que é onde nós fazemos uma confraternização. Temos o coral infantil, que é o coral Encantar, e temos o coral de adultos. Então, nós temos 2 coral na Casa Espírita. Também participamos das festas na praça, que são a festa italiana e também as festas das nações, com barracas, para a gente arrecadar fundos para o trabalho assistencial da casa, né? Então, esse é o trabalho da segunda. Nas terças-feiras, nós temos grupos mediúnicos, grupos de estudos mediúnicos, onde estuda-se o Livro dos Médiuns, e temos também o trabalho prático. São 3 grupos mediúnicos que nós temos nas terças-feiras. Quarta-feira, nós também temos, às 13 horas durante o dia, o Bazar Beneficente, toda quarta-feira, que funciona lá no centro, tem o seu lugar próprio, né? Nós temos, na quarta-feira à noite, grupos de estudos, temos 5 grupos de estudos, temos também atendimento fraterno, quando necessário, e também os passes. Na quinta-feira, às 16 horas, nós temos, então, também um atendimento aos moldes da segunda-feira, só que um atendimento menor, atendimento fraterno, uma palestra e passes. E também a Casa Espírita, ela colabora, ela cede o espaço físico na quinta-feira à noite para o trabalho do Amor Exigente. Já faz 10 anos que o Amor Exigente está lá usando o espaço físico. E também os nossos queridos irmãos dos Narcóticos Anônimos, que também usam uma sala toda terça-feira para desenvolver as suas atividades lá na Casa Espírita. Esse espaço físico é cedido a eles. E também, cada 3 meses, nós temos o Hemocentro de Campinas, que vem para fazer a coleta do sangue. Nós também cedemos o espaço físico para que eles possam desenvolver a tarefa. Felizmente, agora, nesse período de pandemia, que nós estamos passando por esse desafio, eles não estão vindo. Mas está já programado para setembro a volta deles para vir fazer a coleta aqui em Serra Negra, que, por sinal, é muito bem sucedido. A última que teve foram 90 e tantos doadores. Então, veja que é um trabalho bem aprofundado, juntamente com a Secretaria da Saúde aqui da cidade, né? E também nós temos, na sexta-feira, um grupo mediúnico, trabalho mediúnico, também realizado na sexta-feira, também na Casa Espírita. Sábado, uma vez por mês, nós temos o atendimento às famílias que são cadastradas, famílias que vão lá para receber as orientações espirituais necessárias e também a cesta básica. Tem lá um lanche, tem lá um trabalho com as crianças, tem um atendimento fraterno também para esses irmãos, tem lá uma roda de conversa, está aparecendo aí as fotos, né? Tem lá uma roda de conversa onde eles expõem as suas dores, os seus sofrimentos. Então, é um trabalho bastante dinâmico. A gente praticamente desenvolve tarefa a semana toda, né, Caio?
na Casa Sim, Espírita. não esquecendo que o Centro Espírita Joana d'Arc é sede, né, da USE, Intermunicipal do Ah, Circuito tudo das bem. Águas, desde 1999. E Isso, é onde sede da também USE. estamos constantemente realizando os nossos eventos da USE, né? Desculpa que eu esqueci, mensalmente, né? Os eventos estarem realizando. Na realidade, o pessoal vem para o lanche, tá? Depois tem a reunião, né, Caio? Sempre no É final mais ou das menos reuniões, assim mesmo. sempre ao final das reuniões, realiza-se lá um lanche, não é verdade? É verdade, vocês, é a sede Que é o da lanche USE, fraterno com café fluidificado, né? café fluidificado sempre. Então, a Casa Espírita Joana d'Arc tem muitas atividades. Nós temos hoje perto de 70 colaboradores, 70 trabalhadores, né, na Casa Espírita. É um movimento muito grande e tem que ser subdividido isso tudo em grupos. No entanto, que nós temos também o Departamento de Orientação Doutrinária, que cuida da parte doutrinária da casa, a diretoria executiva cuida da parte burocrática da casa, e o DOD, o Departamento de Orientação Doutrinária, cuida da parte doutrinária, dos eventos, enfim, tudo que se trata de doutrina é, é, é com o departamento, entendendo que esse departamento ele é formado pelos coordenadores dos grupos. Cada grupo de trabalho tem o seu coordenador e o seu subcoordenador. Então, uma vez por mês, nós nos reunimos, a diretoria executiva, juntamente com a diretoria, com o Departamento de Orientação Doutrinária, onde são discutidos, primeiramente, assuntos burocráticos e, no segundo momento, juntamente com o DOD, a questão do trabalho, dos trabalhos doutrinários da Casa Espírita. Então, tudo que se realiza é trabalhado em conjunto, não se decide nada isoladamente. Nós temos, por regra, não decidir absolutamente nada isoladamente. Tudo é decidido em reunião com o grupo de trabalho, com os coordenadores, com a diretoria executiva. Então, isso funciona porque não cria muito atrito, né, Caio? É uma Uhum. maneira que nós encontramos para poder conduzirmos de uma forma melhor. E cada departamento tem a sua autonomia, desenvolve a sua tarefa, desenvolve a sua autonomia. E se tem lá alguma dúvida, imediatamente procura o coordenador do DOT e ele então já se reúne com a diretoria e nós então já resolvemos de imediato as questões pendentes. Então, por enquanto está funcionando muito bem. É um modelo que nós criamos aí e parece que está dando certo. Está dando certo. E a gente Muito bem. abre bem espaço para que todos possam trabalhar. Todos possam trabalhar, né? Jovens desenvolvem a sua tarefa, a evangelização vai indo muito bem, que é uma menina dos olhos da diretoria do centro, de extrema importância, porque todos nós vamos passar, mas os jovens estão aí, esses que vão dar continuidade. Então, é muito importante esse trabalho com as nossas crianças e com os nossos jovens, já Certo. integrando eles no movimento na casa, nos trabalhos da casa, né? Certo. Alguém Bragato, quiser... aproveitando esse gancho que você deu sobre evangelização infantil e mocidade, nós da USE Intermunicipal do Circuito das Águas fizemos uma pesquisa recentemente com todas as casas e 40% das casas disseram que tem evangelização infantil e somente 20% disseram que tem mocidade. Qual conselho você daria para essas casas que dizem que não tem condição de ter evangelização, ou porque falta trabalhador, ou porque falta o público em si, né? Como que a gente resolve, na sua visão, essa questão que é tão importante para o movimento espírita, né? A falta de evangelização infantil e principalmente da mocidade nas casas espíritas. É um desafio muito grande que nós temos que enfrentar, né, Caio? Porque muitas vezes nós ainda temos
aquela convicção e aquela ideia de que o centro espírita é para atendermos espíritos desencarnados. Então, nós temos que mudar esse conceito. Nós temos que trabalhar a mudança desse conceito. O centro espírita também é para atendermos desencarnados. Mas a função fundamental do centro espírita, da doutrina espírita, é trabalhar a alma, é trabalhar o homem, trabalhar o ser encarnado. E por onde vamos começar? Temos que começar pelas nossas crianças, pelos nossos jovens. Então, é um desafio muito grande, porque existe uma resistência, eu vejo que existe uma resistência nesse sentido, em abrirmos espaço para criarmos novos trabalhadores, novos trabalhos. Então, aí entra, mais uma vez, a importância da USE intermunicipal, para que a USE possa levar as experiências para as casas espíritas. Eu sempre digo aonde eu vou e que não tem evangelização, sempre digo, olha, a Casa Espírita Joana d'Arc está com as portas abertas para que vocês possam ir lá, participar dos trabalhos, ver como funciona. Se necessário for, os coordenadores da evangelização vêm até aqui para desenvolver essas tarefas. Então, é um desafio que nós temos que enfrentar. E as casas que não têm, esse desafio é maior, porque terão que criar trabalhadores ou terão que dar oportunidades aos trabalhadores. Então, o que falta hoje, Caio, no movimento espírita, não generalizando sempre, é nós abrirmos espaço para que as pessoas trabalhem no movimento espírita, para que as pessoas trabalhem nas casas espíritas. Vão errar? Vão, mas é errando que se acerta, é errando que se aprende. Então, nós mais velhos, nós temos que mudarmos a nossa mentalidade, abrirmos a nossa mentalidade, abrirmos espaço para que esses mais jovens, eles têm hoje um montão de capacidade, não é? Hoje eu estava conversando, hoje, com quem que eu estava conversando? Com o meu fisioterapeuta. Quando nós começamos lá atrás, para nós estudarmos, nós tínhamos que comprar livros, e levava um mês para vir, e custavam caros, e a gente não tinha recursos, né? Hoje a gente vai na frente do computador, vai lá no tal do Google, bota lá, não é verdade? Cai tudo que a gente... Então, hoje essa facilidade é muito grande. E nós, velhos, nós não temos esta facilidade. Nós temos que deixar para os novos. Mas muitas vezes nós, dirigentes mais tradicionais, a gente tem um receio, vai deturpar a doutrina, pode fazer coisa errada. Se fizer coisa errada, nós acertamos. Né? Mas deixa que erre, vamos deixar eles errar, errando que se acerta. Aí vai se criando, vai dando espaço para as atividades. E dando espaço, nós vamos atrair. Quando o trabalhador estiver pronto, o discípulo chega, o discípulo aparece. Mas precisamos dar espaço. Então, o que falta hoje, em parte do movimento espírita, é quebrarmos esse personalismo que a gente ainda traz. Se nós não deixarmos esse personalismo de lado, ninguém sabe fazer nada, ninguém é capaz de fazer nada. Não, vamos fazendo junto, vamos trabalhando junto. Vamos acertando, vamos errando, vamos acertando mais, errando menos, errando mais, e vamos acertando. É assim que, a meu modo de ver, nós vamos abrir espaço. E não se preocupar se tem 1, 2 jovens só. Vamos trabalhar bem com eles. Se nós trabalharmos bem com um, já está de bom tamanho. E virão outros, chegarão mais. Precisamos confiar na espiritualidade. Certo. Tagato, eu já vi algumas pesquisas e até alguns palestrantes renomados falando sobre mocidade e alguns jovens até reclamando que as palestras em si no Centro Espírita não é voltada para jovens. Né? A dinâmica das palestras espíritas hoje em dia não é muito convidativa, né, para os jovens. E alguns até reclamam de que, às vezes, entra no Centro Espírita muito criança ainda,
faz todos os cursos da doutrina espírita, e quando chega numa certa idade de 15, 16, 17 anos, que já estudou tudo que poderia estudar dentro da prática espírita, a casa não lhe oferece serviço, muitas vezes até ele querendo participar de reuniões mediúnicas, porque já aprendeu. Lógico que eu não estou dizendo daqueles curiosos, né? Estou dizendo daquele jovem que entrou na casa espírita muito criança e aprendeu tudo que o adulto já aprendeu. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, nós temos experiências muito interessantes aqui no Joana d'Arc, né? Experiências até na nossa própria família. Não gosto muito de citar família, mas as nossas crianças, nossas filhas, foram educadas na casa espírita. Foram para a evangelização e elas se integraram de uma maneira muito tranquila na casa espírita. No entanto, que nunca tiveram nenhuma curiosidade, estou falando pelas nossas crianças, né? Nenhuma curiosidade em participar até de reuniões mediúnicas. Hoje elas trabalham como evangelizadoras, você sabe disso, não preciso eu dizer. Agora, o que acontece também com os nossos jovens, uma parte grande somos nós, dirigentes responsáveis, por não abrirmos esse espaço que você falou. Mas, quando a gente abre o espaço, a gente encontra também, por parte dos jovens, uma certa resistência, porque parece que eles não querem, parece que eles não querem aceitar o desafio novo, sabe, Caio? Então, encontramos também uma dificuldade. Talvez nós não estejamos sabendo como quebrarmos essa barreira entre os mais tradicionais e os jovens. Então, nós precisamos aprender esse pular, né, dos jovens. Porque aqui no Joana d'Arc, nós temos, assim, liberdade. Os jovens trabalham ali no bazar, como falei para vocês, eles entregam lá as mensagens, eles se envolvem, trabalham também no sábado na evangelização das crianças, ajudam na evangelização. Então, eles estão se entregando dessa maneira, né? Mas a gente encontra, assim, sempre uma certa resistência também por parte dos nossos irmãos, dos jovens. Como eu disse, talvez nós não estejamos sabendo como fazer. E quanto às palestras, eu concordo plenamente com você, que as palestras são dirigidas, muitas vezes, de maneira não para os jovens. Mas hoje nós temos uma enorme quantidade de palestrantes muito jovens no movimento espírita. Nós poderíamos estarmos pensando, né, em convidá-los para que eles possam vir, para que eles possam participar conosco de palestras direcionadas mesmo aos jovens. Nós temos feito algumas palestras direcionadas aos jovens e eles têm participado, viu, Caio? Lá na Casa Espírita, muitas vezes até com perguntas durante a palestra. Certo. Bom, Bragato, a hora está passando, o papo está muito bom. Eu estou à vontade. Ficaria aqui. Daqui a pouco eu vou dormir. Para mim, podemos ficar até meia-noite. Então tá bom. Eu gosto de conversar. Tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para presidente de casa nenhuma que a gente vem convidando, né? Você acha que o modo das casas trabalharem será diferente depois dessa pandemia? Olha, diferente talvez não seria o termo, né? Nós vamos ter que nos adequar, nós vamos ter que nos reestruturarmos, né? Mas eu sou muito otimista, né, Caio? Isso tudo vai passar. Nós vamos ter aí uma dificuldade, com certeza absoluta em meu coração, sem medo de errar, mais uns 5, 6 meses, ou até menos, nós vamos ter uma vacina. Né? Nós vamos todos ser imunizados, vamos ser vacinados. Então, nós vamos ter que fazer uma reestruturação, como nós já havíamos começado a fazer aqui no Joana d'Arc. Algumas mudanças, algum critério, mas nós vamos ter que começar, nós vamos ter que viver. Nós não temos como parar de viver.
E a casa espírita, o centro espírita, ela é muito importante nesse momento, porque nós vamos ter agora um desafio muito maior do que esse desafio que nós estamos tendo, que é nós vamos estar muito desequilibrados para o retorno. Então, primeiro, nós vamos ter que nos equilibrarmos. Quanto tempo faz que muitos companheiros estão afastados da casa espírita? Não é verdade? Ah, por que não? Mas mentalmente e tal. É uma coisa. Agora, você está ali, você está naquele ambiente, você está junto, é diferente. Isso é insubstituível. Isso não tem tecnologia que vá substituir. O abraço, o aconchego, olhar nos olhos, ouvir, né? O estar junto, o estar trocando ideias, trocando experiência, trocando dores, pondo o seu sofrimento para fora. Então nós vamos ter que estar, nós vamos ter que nos prepararmos. Então não vai haver diferença, vai haver talvez uma reestruturação. Mas nós vamos ter que nos reestruturarmos, deixarmos esse medo que todos nós temos agora e trabalharmos. Não tem como fazer diferente. E como disse, daqui a pouco, com certeza absoluta, nós temos que confiar na espiritualidade. Temos que confiar em Jesus. Jesus é o nosso mestre, Jesus está no leme. Nós achamos que Jesus nos abandonou? Não. Nós temos hoje, nesse momento, inúmeros cientistas com boa intenção, desenvolvendo tarefas, trabalhando para buscar uma vacina, para buscar uma solução para toda essa humanidade sofredora. E nós temos que ter certeza disso. Vamos estar tudo imunizado, bonitinho, vacinado, né? E vamos voltar a trabalhar, vamos voltar à luta. Daqui quanto? 6 meses? Talvez. Para podermos ter aquelas palestras públicas com 250, 100, 200 pessoas. Mas nós vamos voltar a ter. Nós vamos voltar a ter o centro aberto, nós vamos voltar a ter as pessoas lá. Isso tenho certeza absoluta. Só espero estar aqui para ver tudo isso, né? Se não tiver encarnado, vou estar desencarnado, né? Mas vou ver. Então, isso que nós precisamos passar. Mas você falou uma coisa muito importante, Bragato. Hoje, com essa facilidade da tecnologia, muitas casas vão continuar fazendo as lives, fazendo as transmissões até ao vivo das palestras, né? E você tocou num ponto importante, porque muita gente provavelmente vai deixar de ir nos centros espíritas, porque tem a facilidade de ver a palestra em casa, no conforto de casa e tal. Mas você falou que é uma coisa que é importante, não há nada mais importante do que o convívio fraterno, né? Pessoal, o abraço, né? O que você tem a dizer sobre essas lives que vão acabar continuando acontecendo, né? Vão continuar acontecendo, mas as lives não nos tiram a dor e não nos tira o sentimento, não nos ajuda no sentimento. Não sei se eu estou me colocando, fazendo entender. Nós ainda precisamos do calor humano. Nós ainda precisamos do contato humano. As lives vão continuar, importantes, e devem continuar. Tem que continuar. É muito importante. Mas nós não podemos esquecer do sentimento. É muito importante esse contato físico. Nós não fomos criados para estarmos na telinha, por enquanto. Eu preciso estar com o Caio. Eu preciso abraçar o Caio. Eu preciso sentir. E quanto às pessoas ir à casa espírita, nós não devemos nos preocupar. Porque quando eu realmente precisar, eu vou. Quando eu realmente necessitar de estar lá, eu vou. E muitos de nós necessitamos de estar lá. Eu sempre digo assim, temos companheiros, trabalhadores, amigos, que vai ao centro espírita uma vez por semana, recebe o passe, ótimo. Outros, cada 15 dias, ótimo. Outros, uma vez por mês, ótimo.
outros uma vez cada 2 meses. Ótimo. Vai lá, assiste uma palestra, recebe o passe, toma sua água frutificada e vai embora. Eu, Bragato, eu preciso estar na casa espírita todos os dias. Eu não consigo viver, eu não consigo não estar na casa espírita, porque lá é a minha segunda casa. Eu, muitas vezes, sou chato, sou duro, sou, muitas vezes, até agressivo no falar, perco um pouco a minha razão, né, no falar, mas é porque eu preciso estar. Eu preciso dos companheiros. Eu preciso desse contato. Eu tenho que estar todos os dias. No entanto, que passo 3 vezes por semana, vou lá ao centro espírita, sozinho. Abro lá, vou lá. Né? Eu preciso estar. Eu preciso estar lá fazendo a minha exposição, vendo o olhar das pessoas, vendo o sentimento, sentindo o que elas estão sentindo, observando os movimentos, observando quando eu estou cansando, preciso parar, quando eu preciso brincar para que o ambiente, a vibração retome o seu rumo. Aqui, nós não temos esse contato físico. Importante, importantíssimo. Importante agora, fundamental, fundamental. Mas nós não vamos deixar de ir à casa espírita, isso eu tenho certeza. Muito bem. E aproveitando que você está falando da casa espírita, deixa o endereço da casa e um contato para aqueles que gostariam de conhecer. Logicamente que agora a casa está fechada, né? Mas já deixa o contato para quando voltarmos à normalidade, a gente ter aí o pessoal visitando a casa. Aí na tela, não é o contato? Pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, conversar com a gente, né? Aqui em Serra Negra nós somos bastante conhecidos, as pessoas nos telefonam, mas nós estamos ali na rua Allan Kardec, no 53, ali no bairro dos Francos. É considerado centro da cidade ali, tá? Então, nós estamos lá, pode nos procurar através aí desse endereço aí através das redes sociais, né? E muitas vezes através de um telefone que a gente poderia deixar aqui no ar, posso deixar o meu celular, não é? 99613-8585. Estou aí à disposição das pessoas que quiserem conversar, quiserem falar com a gente, para a gente poder trocar ideias, para a gente poder, muitas vezes, até conversar um pouco. Enfim, estamos aí para trabalharmos. Legal. Muito bem. Bragato, agora para a gente encerrar mesmo. Eu sei que você já falou aí sobre a pandemia, sobre quarentena, mas para a gente finalizar, a gente não poderia deixar de te pedir para você fazer umas considerações finais. Deixar aí uma palavra de conforto, de alento para aquelas pessoas que estão com medo, estão um pouco desesperadas, né? Então, para a gente encerrar, eu gostaria que você fizesse as considerações finais e já emendasse com a nossa prece de encerramento. Pode ser? É eu que vou fazer a prece? Isso. E já aproveitando também para te agradecer pela presença. Está saindo a coisa aqui. Um minutinho só, Caio. Ah, voltou. Nós estamos hoje vivenciando um desafio, não é? Eu não gosto muito da palavra pandemia, porque esta palavra, ultimamente, está soando de uma maneira tão pesada, vamos assim dizer, no termo, não é? Que está nos causando grandes transtornos psicológicos, espirituais, está nos criando um grande medo. Mas nós estamos enfrentando um desafio, entendendo que o desafio existe para que nós possamos vencê-los, para que nós possamos ultrapassarmos os desafios. É um desafio que toda a humanidade está passando. E precisamos ter certeza absoluta em Deus, nosso Pai. Que esse desafio possa trazer experiências novas, conhecimento, que nós possamos aproveitar este momento.
aprendermos com este momento, que nós possamos deixar os nossos sentimentos bons transparecerem e que nós não tenhamos medo. Chico Xavier passava por uma grande dificuldade. Pediu ao Emmanuel que conversasse com Maria de Nazaré para que ela pudesse orientá-lo do que ele poderia fazer naquele momento tão dolorido, tão agudo pelo qual ele estava passando. Emmanuel, passado alguns dias, retornou. E Chico, então, indagou Emmanuel. Conversou com Maria? Emmanuel disse sim. E ele, então, disse, Maria falou alguma coisa? Nos mandou uma orientação? Emmanuel disse sim. Chico, então, se preparou com seus papéis e seus lápis para psicografar a mensagem consoladora que Maria iria transmitir a ele. Então, Chico falou, podemos começar. Emmanuel disse a Chico, Maria de Nazaré disse para que eu falasse para você. Chico, tudo passa. E isto também vai passar. Ponto. Então, que esta mensagem seja para nós. Que não tenhamos medo. Que possamos renovar as nossas energias espirituais e materiais a cada dia. Sermos gratos a Deus. Gratidão a Deus por estarmos reencarnados. Na Terra, nas nossas cidades, no nosso país. Pararmos um pouquinho de vermos notícias desanimadoras. Confiarmos no Pai. Gratos a Jesus, esse mestre querido que está no leme de todo esse nosso planeta, que está nos conduzindo. Gratidão a esses espíritos incansáveis que estão trabalhando imensamente para nos amparar, para amparar esses irmãos que hoje se encontram doentes. E que nós possamos fazer a nossa parte, através das nossas preces, das nossas vibrações. Obrigado, Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espíritos amigos. Que tenhamos todos uma boa noite, um bom final de semana e que as nossas energias possam ser renovadas nesse momento. E que possamos retornarmos aos nossos lares, ou já estamos nos nossos lares, com esta paz e com esta harmonia que agora aqui desfrutamos. Que assim seja. Um beijo no coração de todos. Muito, muito, muito obrigado. Gratidão a todos. Muito bem, Bragato. Lhe agradeço muito pela participação. Agradeço aos companheiros do Joana d'Arc. Lembrando que essas lives que nós estamos fazendo toda quinta-feira é uma parceria entre a USE, Intermunicipal do Circuito das Águas, e o Centro Espírita Joana d'Arc, para a gente trazer um pouquinho de conhecimento do movimento espírita para as pessoas. Então, agradeço muito pela sua participação. Agradeço ao Toninho, agradeço ao Roberto, que estão aí por trás das câmeras, né? Fazendo todo possível para que a gente pudesse estar aqui hoje. Agradeço aos companheiros internautas que nos acompanharam até esse momento. E aproveitando para convidar a todos, né, para que na próxima quinta-feira, às 8 horas, a gente possa estar junto aqui novamente e a gente vai conversar com o companheiro Reinaldo Maiorino, do Centro Espírita A Caminho da Luz de Socorro, uma casa também centenária, com muita história para contar. Então, eu já convido a todos que possam estarmos juntos na próxima quinta-feira. E assim, damos a boa noite a todos. Muito obrigado pela participação e até a próxima quinta. Até lá.